Olha, gente, seguinte, imposto é roubo, ok? É um pagamento feito mediante ameaça de violência. E dá raiva. Dá raiva você saber que você está sustentando algo que você não quer sustentar, que você está participando de um esquema que você não gostaria, que é a sua renda que está sendo roubada, que é o seu trabalho que está sendo escravizado. Mas volta e meia vem alguns pedaços de imbecilidade estatal destilada em lei que você realmente precisa parar para ponderar o que está acontecendo nesse mundo, nesse momento. Isso está acontecendo em Portugal. É um imposto que foi passado como decreto, que é o seguinte, é um imposto no sol. É um pedaço de retardação relinchante tão gigantesco que não é difícil começar a tentar entender o que pode estar acontecendo dentro da cabeça de quem criou aquele imposto. Que é o seguinte, existe o deles é o IMI, que é o nosso IPTU, o imposto que você paga sobre a sua propriedade física, como se... enfim. E esse imposto pode ser agravado, ele pode receber um multiplicador, 1% a mais, se você tem uma boa vista, ou se você tem uma vista desimpedida, ou se você tem uma qualidade de ambiente, uma qualidade ambiental, alguma coisa assim. E isso pode fazer o seu imposto subir em até 20%. Então, digamos assim, se tem uma vista bonita, vai pagar mais imposto. Pega sol, assim, é fácil pro sul, pega um sol bom, vai pagar imposto. Tem um jardim legal, tal, tem um matinho lá, tá bonito, vai pagar imposto. Do outro lado também, se tiver um cemitério ou uma estação de tratamento de água, você paga um pouquinho menos. É difícil começar a compreender isso, ou as implicações legais disso. Quer dizer, peraí, se a minha casa tem uma bela vista, mas eu sou cego, eu pago um imposto? Digamos, eu sou cego. Ou digamos assim, eu tenho uma bela vista e eu odeio ela. Ou sei lá, digamos assim, eu tenho um grande jardim, ele é super bonito na minha casa, e ele faria com que o meu IPTU, meu IMI, que é o imposto deles, subisse. Porém, eu não cuidei do jardim e ele morreu todo. Isso é sonegação de impostos? É evasão de impostos? Ou não? E se, digamos, tem um condomínio, e a gente se junta, né, um condomínio de casas, assim, a gente se junta e fala, seguinte, a gente vai pagar um monte mais de imposto, então vamos fazer assim, compra um monte de árvore e planta em volta das casas para não pegar sol, ok, com folhas perenes, mas não pode ser ambiental, então tem que ser uma árvore, assim, muito feia mesmo, a gente pega uma árvore feia pra caramba, planta em volta, assim, aí não pega sol, aí a gente economiza no imposto. Ou isso é sonegação? Como que... É uma coisa tão absurda em tantos níveis diferentes que você começa a pensar realmente a que ponto a coisa chegou. É um aumento de impostos. Eles falam, não, é que a gente está recalculando para tornar a coisa mais justa. Não! E como é que vocês vão avaliar isso? Vai ter que vir um fiscal dentro da minha casa. Então um fiscal do governo vai ter que chegar lá, sentar na sua poltrona da sua sala e olhar e falar, ora, pois, eu acho essa vista bonita. Você fala, eu não acho tanto. Na verdade, eu nem fico muito em casa, eu trabalho bastante, essa sala tá aqui, eu não vejo ela muito, então tem uma vista bonita, mas eu não tô aproveitando. E o cara fala, ora, pois, mas eu acho que você está aproveitando muito. Eu não vou tentar fazer um sotaque português, mas enfim. E português fala engraçado. Se eu for pra Portugal, eu vou apanhar, porque o jeito que eles falam pra mim é engraçado, eu vou dar risada, mas enfim. Aí o cara vai falar, não, mas eu acho que a sua vista é muito mais bonita do que você acha. Ou, eu acho que pegou sol aqui. Não, é que geralmente aqui a cidade fica nublado, tá? Hoje tem sol, mas volta outro dia que você vai ver que... Começa a ficar idiota depois de um certo nível isso. Enfim, isso me lembrou de outros impostos idiotas que existiram na história da humanidade nesse tipo de coisa. Porque agora, um pouquinho ainda no assunto, agora você vai fazer o quê? Anúncio de apartamento. Bela vista para uma parede, ambiente fede, IPTU baixo. Vai ser parte do anúncio agora, nos classificados. Você olha pra casa e fala, nossa, que jardim bonito. Putz, vai ter que tocar fogo, cara. Não dá. Tem essa janela aqui, pô, entra muito sol. E se eu fechar a janela? Você vai começar a ter esse tipo de imbecilidade rolando, não. O quão exatamente bonita tem que ser a minha vista?
Digamos que tem uma vista muito bonita, mas tem o estádio do time que eu não gosto, digamos. Eu não sei os times de Portugal, mas digamos, eu sou corintiano, tenho o estádio do Palmeiras e eu odeio o Palmeiras. Fala, estragou a minha vista. Ou o fiscal é palmeirense, ele fala, olha, tem o estádio, a Palestra Itália, que coisa bonita. Não, agora sim, se fudeu, paguei imposto pra... Isso, volta. Indo pro ponto que eu queria ir antes de eu sair nesse... Isso me lembrou de de impostos idiotas que foram passados na Inglaterra, porque eu já tinha lido disso em algum tempo atrás. Na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, assim, 1700, 1600 pra frente, eles estavam tentando erguer impostos, né? Então, e eles ergueram cada imposto imbecílico que era fantástico. Um deles era o imposto em cima de janelas. Você lembra aquelas descrições do Marx? Não, porque as casas tinham pouca iluminação e não tinham papel de parede. Eu acho que era uma descrição mais ou menos que ele fazia assim das casas do proletariado, que elas tinham poucas janelas. E tinha um imposto nisso. É sério. Tinha um imposto em janelas. Por quê? Porque não tinha como você sonegar. Não era um imposto de renda que você tinha que declarar a sua renda também. Não, o cara chegava na tua casa e contava 1, 2, 3, 4, tá bom aqui, se fudeu, pronto. Era fácil. E eventualmente, o que a galera começou a fazer? Fechar as janelas, fazer uma janelona grande, aí você começa a contar diferente, porque agora as pessoas estão subindo o tamanho da janela. Então você tem que reduzir as faixas de janelas aonde você taxa, ou aumentar o imposto por janela. Aí o governo estava sempre naquela corrida de como as janelas estão se modificando para taxar a galera, e claro, o pobre tinha a casa fechada. Eles também ergueram um imposto em cima de tijolos. Ó, o governo português vai anotando a ideia, tá? Quem sabe vocês... Não, vamos erguer imposto em quilos de concreto usado no prédio. Aí vai garantir vai ser feito um pouco de concreto, vai cair e morrer todo mundo. A Inglaterra ergueu um imposto em cima de tijolos. Então, a cada 1.000 tijolos, você pagava o fabricante pagava um imposto no tijolo lá. Eu não sei adaptar os valores para hoje. Mas qual que é a solução? Vamos ver se você é um rapaz esperto que sabe proteger a sua renda. Se você paga imposto por 1.000 tijolos, o que você faz com esses tijolos? Você faz tijolo enorme, claro. Então você consegue datar no Reino Unido, dependendo de onde você está, você consegue datar mais ou menos o período da casa pelo tamanho do tijolo. E tem fotos de uns tijolos tipo enormes, assim. Não, porque dá 1.000 tijolos diferente, tá? O tijolo do tamanho de uma vaca, mas é um tijolo, Aí o que o governo fez? Não, então tem o tamanho máximo regulamentado pelo estado do tijolo. Aí você imagina que o fiscal tinha que ir na olaria, tirar uma porcaria de uma régua, medir o tijolo, fazer uma medição de todos os tijolos pra ver se estava dentro, e daí... E o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a fazer as casas de madeira, o que eu imagino que deve ter uma relação térmica diferente, é menos... É um risco à saúde, porque tem mais tipos de doenças que podem aparecer lá, madeira mofa, eu não sei como é que isso se comporta na chuva... É menos estável, é mais suscetível a incêndios. Então, outro imposto que os caras ergueram, imposto em vidro. Não, vidro agora, ele era vendido por peso na Inglaterra. Isso em 1700, esses impostos é tipo 1700 e blá, 1800 e blá. Esses anos aí, eu não vou decorar porque honestamente não importa. Mas tinha um imposto em vidro. Então, o que começaram a fazer? Vidro oco. Começaram a fazer, não, vamos fazer um vidro menor, mais decorado. Vamos fazer... Então, agora tem um imposto de janela e tem um imposto no vidro. Então, você pode fazer só um buraco. Ou pode só pôr uma cortina, porque daí não tem um imposto no vidro. E um dos meus favoritos foi o imposto em papel de parede. Não, agora é papel de parede, vai ter um imposto por metro quadrado. Ou por pé quadrado, sei lá qual é a medida britânica que eles usavam na época. Então, agora tinha imposto. Como é que você desvia desse imposto? A galera comprava papel, colava na parede e depois pintava fazendo stencil. Porque daí você tem um papel de parede em cima da sua casa de madeira, onde não tem janela. Assim, imposto é roubo. Tá. Mas volta e meia você até consegue dar uma risada do que tá sendo feito. É uma risada triste, uma risada assim, porque você não tem o que fazer. Você, ao invés de chorar, você ri. Mas... fantástico. Nova oferta, casa, qual que é a vista? Um aterro. Opa, economia, hein? Agora a galera vai... Não, vamos fazer o projeto aqui do condomínio.
Então vai ter o jardim aqui pra ficar bonito, pra ficar agradável. Aí aqui do lado a gente coloca um cemitério, empilha uns cadáveres pra baixar o imposto. Aí vai ter essa vista pro mar, então a gente vira a vista pro outro lado, que é a vista pra uma pedra, que não é nenhuma montanha, porque dá uma vista bonita, é uma pedra. E podem achar que a pedra é meio bonita, então a gente vai lá e pinta a cara da Dilma na pedra. Assim. Aí você olha e fala, não, é feio pra caramba, não tem jeito. Então a gente consegue até avaliar, dar uma aliviada no imposto aqui. Ah, puta que pariu. Portugal, sério. Sério, meu. Arruma essa história aí, cara. Depois que os caras. Não, se português quiser viesar o Brasil agora, depois dessa, pelo menos a gente tem uma resposta. Enfim. Por esse vídeo é isso. Teve um vídeo curtinho a 6, então esse ficou mais longo. Tchau, tchau.